por que o apóstolo Paulo foi preso? O apóstolo Paulo era um criminoso? Que acusação fizeram contra ele? Assista este vídeo até o fim e você terá respostas para estas perguntas e também será fortalecido pela palavra de Deus. A nossa reflexão, ela tem como título a prisão domiciliar do apóstolo Paulo. O texto, o qual vamos ler, é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28 e versículo 30, onde assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Vamos analisar a palavra de Deus. Para que possamos ter uma noção deste assunto, é necessário voltarmos um pouco no tempo e levarmos em consideração que o apóstolo Paulo, embora estivesse preso em Roma, como temos aqui a confirmação, ele foi primeiramente aprisionado em Jerusalém. Paulo havia programado de chegar a essa cidade, a cidade religiosa dos judeus, onde ali havia um grande templo, e os judeus comemoravam suas festas anuais naquele templo e também naquela cidade. E o apóstolo Paulo, sendo de tradição judaica, ainda praticava estas celebrações, uma vez que não causava nenhum ferimento à fé cristã. E estando ele em Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecostes, ele foi reconhecido, quando estava dentro do templo, pelos judeus da Ásia. É interessante notar os judeus da Ásia. De onde o apóstolo Paulo havia saído? Não havia muito tempo que Paulo estivera em Éfeso, a principal cidade da Ásia Menor. Paulo passou 3 anos ali, realizou uma grande obra, um grande avivamento espiritual aconteceu naquele lugar, entre os judeus e entre os gentios, ao ponto de o paganismo daquela cidade se sentir ameaçado pelo ministério e pelo cristianismo que Paulo pregava e estabelecia naquela cidade. Na verdade, Paulo ele fez muitos inimigos, dentro do judaísmo, principalmente, porque os judeus acreditavam que a pregação de Paulo desfazia da lei de Moisés, desfazia também das Sagradas Escrituras, as quais eram o Antigo Testamento, escritura esta observada pelos judeus. Claro que todas estas coisas eram acusações infundadas, pois o apóstolo Paulo levava em consideração, sim, as leis e os preceitos do Antigo Testamento, mas colocando-as como sendo cumpridas na pessoa bendita do Senhor Jesus. E estando Paulo em Jerusalém, inclusive o mesmo estava com a cabeça raspada, cumprindo um voto, tipo também para demonstrar que seguia as tradições judaicas, aquelas que não feriam ao cristianismo. Inclusive até Paulo patrocinou alguns que tinham feito votos de Nazireu e também precisavam, digamos, raspar a cabeça. E assim ele praticou este ato de piedade, patrocinando a raspagem daqueles que tinham aquele voto de não passar navalha em suas cabeças até o presente momento. Porém, quando Paulo foi visto dentro do templo, os judeus da Ásia que o viram fizeram ali um grande alarde. E ele foi aprisionado pelos próprios judeus naquele momento. O levaram para fora do templo, até talvez considerando que ele não fosse digno de estar ali. Foi um grande rebuliço dentro da cidade de Jerusalém. E a notícia deste rebuliço chegou aos ouvidos do tribuno, que era aquele que era responsável pela segurança da cidade de Jerusalém. O tribuno então colocou as mãos sobre Paulo, o algemou, tomou conhecimento que ele era cidadão romano e tratou como tal, pois aquele que era cidadão romano era tratado de forma especial pelas autoridades romanas. Era um título não muito comum. Inclusive, aquele tribuno falou que também era cidadão romano, porque havia comprado o título por uma grande quantidade de dinheiro. Mas Paulo disse a ele que ele era cidadão por direito de nascença. E assim recebeu o tratamento.
foi descoberto por Paulo que havia uma trama para que ele fosse morto. Então o tribuno, que se chamava Cláudio Lísias, transferiu Paulo para a capital da Judéia, que naqueles dias era Cesareia, e governava ali na Judéia Félix. Félix então o recebeu, depois Félix foi tirado ali do governo da Judéia e foi colocado para governar no lugar dele Festo. Paulo percebeu então que Festo queria agradar os judeus, e era da vontade dos judeus trazer Paulo de volta para Jerusalém, para que o matassem no caminho, na estrada de Cesareia para Jerusalém. Então Paulo apelou para César, e havendo ele apelado para César, então ele foi para Roma. O período que Paulo passou em Cesareia, antes de ser levado para César, foi de aproximadamente 2 anos. E 2 anos inteiros ele permaneceu aprisionado em uma prisão domiciliar em Roma. E é dito que ali naquela sua prisão, ele recebia a todos livremente, ele pregava o evangelho. E também é interessante dizer que foi nesta prisão que ele escreveu a carta aos Efésios. Não somente a carta aos Efésios, ele escreveu também Filipenses, Colossenses e Filemon. Quer dizer, meus amados irmãos, que quando Paulo estava naquela condição, ele não desanimou. Ele permaneceu atuante, ele permaneceu trabalhando, ele permaneceu confiando em Deus. Inclusive, algo dentro de Paulo dizia que ele não seria morto naquela prisão. E, de fato, ele não foi. A prisão da qual o apóstolo Paulo veio a morrer foi uma outra prisão, além desta aqui, a qual ele estava recebendo a todos livremente em uma prisão domiciliar, inclusive escrevendo cartas para as igrejas as quais ele fundara em seu ministério de missionário. Que possamos aprender com este homem de Deus e que também não venhamos desanimar em meio às lutas. Que possamos permanecer sempre dispostos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aqui termina as nossas reflexões desta semana, que é a primeira do segundo trimestre de 2020. Até segunda-feira, se for da vontade de Deus. Amém.